Bom dia, hoje é dia 7 de julho, vamos dar início à apresentação da defesa de estágio do aluno Pedro Luca Trindade, que tem como banco o professor Luiz Fernando. Também agradeço a presença do pessoal da coordenação de extensão, a Lidiane e os demais presentes. Então, tá contigo, Pedro? Quando tu quiser iniciar a tua apresentação, tá contigo. Então tá, primeiramente acho que bom dia a todo mundo presente aqui. Meu nome é Pedro Luca Trindade, eu fui da turma 3º A do ano de 2019, isso, e estou aqui para apresentar minha defesa de estágio. Tenho como orientador o professor Saulo Regis Sena e dei o título de bovinocultura de leite. Pode passar, Coutinho. Bom, a introdução. Começando ali, a minha defesa, eu me baseei em cima praticamente do meu relatório. Então eu vou ter umas fotos para mostrar basicamente o que vai ser falado, que é a bovinocultura de leite, que no Brasil a gente sabe que as principais raças puras, é a Jersey holandesa, comandam o mercado, bem dizer assim, tanto pela produtividade da holandesa, no caso, e a resistência da Jersey. Na fazenda, quando eu fiz o estágio, eles criavam a holandesa. Outra coisa que eu vou falar também, como falei agora, o sistema freestyle, sistema de criação, a pasta e o freestyle eles tinham. Principalmente o freestyle, que, resumidamente, o que é? É uma instalação com camas individuais, com corredor de acesso para a pista do trato e acesso aos animais. As raças de leite também, falando um pouco das mistas, no caso, que nem eles tinham na propriedade girolando, não sei se devia ter citado, porque eles queriam ficar só com a holandesa. Eu vi no período de estágio 3 animais só da girolanda, mas mesmo assim eu citei que é uma raça que, para quem procura criar, é a rusticidade da gir com a produtividade da holandesa. E também ali na foto das vacinas, o controle de parasitas, né, que tanto na bovinocultura de leite como na de corte, é a principal, é o que atrapalha, diga-se de passagem. Vi muito no estágio a Ceratoconjuntivite, atacou um grupo forte de novilhas e também teve caso de tristeza parasitária e pneumonia atacava muito os bezerros mais jovens. Pode passar. Bom, a identificação da empresa. O nome, fantasia rara agrícola. O endereço completo. Estrada Federal BR-116, km 33, sem número. Distrito Industrial. O representante legal, o seu Valmor Maceiro. Supervisor de estágio, o veterinário William Pessoa. E a área de atuação deles, o gado leiteiro. Aí. O histórico. Bom, muito provável que já tenham visto a marca de carrocerias Randon. Pois é, o senhor Raul Anselmo Randon, ele teve a ideia de 1994, ele quis passar das carrocerias, ele quis ampliar o seu negócio para o agronegócio, no caso. Aí ele criou a Razip, que a Razip é na parte de maçãs, macieiras, e é muito conhecida, provavelmente conheço. Daí da Razip ele foi ampliando em outros 5 marcas, que é a Rara Agrícola, onde eu fiz estágio, que trabalha com leite e grãos, e vai indo, daí Campos de Vacaria, alguns derivados de leite, eles fazem às vezes chocolate, essas coisas. Gran Farmágio é o queijo tipo grana, que eu vou falar depois que todo o leite da fazenda é destinado a esse queijo. E os vinhos, eles também botaram os parreirais e os importados dele. Pode passar. Falando da Rara Agrícola, que foi onde eu fiz estágio. Bom, ela teve início em 1º de junho, isso, 1º de junho de 1994, onde ele já tinha criado a Razip, diga assim, o senhor Valmor, faleceu em 2017 agora. Ele criou a Razip e quis ampliar mais ainda os negócios. Daí ele criou a Rara Agrícola, que é o gado leiteiro e a parte de grãos, milho e soja. Na parte do gado leiteiro, teve as primeiras 60 novilhas que vieram lá dos Estados Unidos, eles importaram, diz que teve uma repercussão muito grande,
que vieram em 2 Boeings dos Estados Unidos e desembarcaram em Porto Alegre. Aí, a infraestrutura física. Bom, o primeiro, quando eu cheguei no estádio, a primeira coisa que eu vi foi o carrossel. O carrossel deles, em sistema automatizado, fica um funcionário só no meio e um outro cuidando o giro inteiro do carrossel e o outro que vai fazendo a limpeza, fazendo a ordem, no caso, o pré-dipping e a limpeza dos tetos. 50 vacas é a capacidade desse carrossel e leva em média não, levava 10 minutos para dar o giro completo. O galpão de armazenamento de feno pré-secado. Na época que eu fiz estágio tinha pouco, estava quase vazio o galpão. Só que o que dava para ver na foto tinha um pouco pré-secado. Feno tinha bem pouquinho já. Eles enfenavam também, faziam os pacotes de feno e guardavam no galpão. E ali também tinha um pouquinho de caroço de algodão. Aí, tá bom. Aí o galpão de recria. Aí era mantido os bezerros dos 3 meses até mais ou menos os 6. No caso, 90 dias aos 6 meses. Eles vinham do bezerreiro e ali era o criado, todo junto, tanto os machos quanto as fêmeas. Depois eu vou falar também que eles optavam por criar os machos junto, tinha uma rentabilidade maior do que, como na maioria dos tambos, pegar e vender ou sacrificar. Tá bom. Caiu a defesa. Pode continuar, Pedro. Pode passar, professor. Ah, tá. Então pode passar. Eu passei, tu não está conseguindo observar? Ah, então eu acho que travou aqui no meu. Mas se eu não estou enganado, o próximo era. Bezerreiro. O próximo acho que era do bezerreiro, tá certo. Isso. Daí ali, como eu falei, era criado os bezerros, no caso, né? Eles vinham, nasciam, ali no hospital era feito parto, eles eram colocados primeiro nas casinhas com a lâmpada de aquecimento. Ficava ali em torno, no caso, se criasse à tarde, ficava à noite. Daí depois, no outro dia cedo, a gente levava para o bezerreiro. Lá eles eram criados, eles recebiam ração, água e leite, até atingirem uns 3 meses ali, daí era levado para recria. Tá bom. O Hospital e próximo, balança. se eu não estou enganado, Hospital e balança. era o hospital e a balança. Tá. No, no hospital. Sim, sim. No hospital. Eu botei uma foto só aí, mas era 2 lados. Eu botei a foto que era feito o parto. Era feito o parto das vacas também. E no outro lado tinha as vacas doentes, que vinham do campo. A gente não queria deixar junto com as outras, em caso de transmissão, coisa. Daí elas ficavam ali, naquela uma baiazinha específica para elas, cada uma tinha uma baia, e daí quando elas chegavam, elas recebiam uma ficha, o nome era ficha de checagem de vacas em tratamento. Sistema freestyle. Tá ouvindo, Pedro? Caiu a conexão. Vamos aguardar para ver se ele volta.
Acho que vou ter que parar a apresentação porque não volta. Vamos ter que marcar no outro dia. O que vocês me dizem, Luiz Fernando? Oi, Saulo. Assim fica tranquilo se achar, tá? Assim ele fica mais tranquilo também. Se ele puder achar um local onde a internet seja melhor para que ele não passe por esses sufocos, né? Só imagino como é que deve estar a cabecinha dele nessa hora. Pois é, eu pedi para ele ontem, né, Luiz Fernando, só, tu tem que ir num local onde tem internet, que tu tem, não tem na tua casa, mas tem que ser num local onde a internet permanece estável. Só que ele não me dava muita resposta, né? Não, mas fique à vontade de marcar outra data que eu continuo à disposição. Tá? Eu vou ver se ele vai voltar agora para a gente conversar. Eu vou parar a apresentação. Tá bom. Ô, Pedro, Daí, professor, agora acho que vai dar certo o celular. vamos continuar ou vamos parar? Não, agora com o celular ele vai parar de travar, né? O problema é esse notebook aqui. Esse aqui é desgastado. Tá, nós continuamos da onde tu parou? O professor que sabe, quer que eu inicie de novo? Ou... Não, continuamos onde tu parou, então. Vou continuar, vou botar a apresentação aqui e a gente continua. Feito, gente, velho? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Acho que mais pra frente, professor, lá no Hospital na Tu Balança. tá vendo as imagens aí, Pedro? Tô. Agora dá tranquilo. Então tá beleza. Então vou. Hospital na Balança. Aí o cristal é por aí, eu acho. Tá, pode ir? Pode ir, vamos lá. Tá bom. O freestyle, bom, como eu já falei, não passa de uma estrutura com câmeras individuais para cada animal, e daí o produtor que faz pode escolher daí o que quer botar daí com câmera. Eu já vi gente que coloca até colchão, mas pode ser areia, pó de madeira. Lá eles usavam pó de madeira com a pista de acesso para os animais e a pista de acesso para o trato. Aí também nos freestyles era criada as vacas em lactação e as vacas do pré-parto. Pode passar, professor. As raças criadas na propriedade. Como eu falei, eu vou começar pela Girolanda. É uma raça que até eu botei porque eu vi 3 animais só, mas como eu falei, eles estavam querendo ficar só com a holandesa. Devido até porque baixava muito a produção, a média produção dos animais. Mas o que eu posso falar dela? É uma raça brasileira do cruzamento da Gir com a holandesa, buscando a rusticidade da Gir com a produtividade da holandesa. Ela se adapta bem aos trópicos e também tem uma eficiência bem produtiva e conversão alimentar. Para quem cria, procura ela até por si, como é uma raça mista, procura criar por ser uma raça mais barata em referência, no caso, a raças puras, como a Jersey holandesa. Daí, a produção dela é de 5 mil quilos de leite por ano em 283 dias, e ela dá a primeira cria por volta de uns 3 anos de idade. E a holandesa, falando que é a que eles queriam mesmo criar, essa daí é a raça mais criada, bem dizendo, no mundo inteiro. Ela é considerada cosmopolita por ser criada, no caso onde tu vai te perguntar, uma raça de leite que eles conhecem, de certeza vai ser a holandesa. É de porte grande, originária da Holanda. A pelagem dela normalmente é preta e branca ou preta e vermelha.
é uma raça bem exigente em alimentação, tanto em qualidade como em quantidade. Produz um leite com teor de gordura de 3,5% a 4%, e a produção média anual em quilos de leite por ano é 5.500 a 8.000 quilos de leite. É uma raça que, em temperaturas elevadas, ela baixa a produção, por isso que, como Vacaria é uma cidade fria, ela se adaptou bem até lá na propriedade, segundo eles. E a cria, em volta de 2 anos, com 350 a 400 quilos, ela atinge a primeira cria. Vou passar, professor. As atividades desenvolvidas, como falei ali no histórico, é a produção leiteira e os grãos na área agrícola, os vinhos, o queijo tipo grana, que tu pega o leite da fazenda, todo o leite destinado ao queijo, leite feito pensando no queijo, já desde a alimentação da vaca começa para o queijo, e as maçãs na Razip. Tá, as atividades desenvolvidas. Sobre os sistemas de criação, eu falei já do freestyle, eu acho que daí não precisa relembrar muito, para as vacas em lactação e as vacas do pré-parto, e os sistemas a pasto. Nos sistemas a pasto, eles tinham 13 piquetes, dividido em lotes, como os machos que eles criavam, fêmeas para inseminação, fêmeas com rufião, novilhas mais novas, os bois, e as vacas de descarte, sempre fazendo manejo rotatório. Elas permaneciam um mês em cada piquete, dependendo da condição do piquete, ou às vezes só trocavam os grupos, trocavam de piquete, era muito boa a pastagem deles, tanto é que 2 eram lavouras cultivadas, com Tifton ou azevém e aveia, e daí os outros 11 era campo nativo. As vacas em lactação. Bom, eles tinham cerca de 1.050 animais em lactação no meu período de estágio. Eles eram divididos em alta, baixa e média lactação. A média que o William me falou, no primeiro dia ele saiu mostrando a fazenda, ele me falou, a média por animal é de 33 litros por dia. Ele disse que é muito ruim por isso que ele já estava até querendo tirar. Eu vi, tinha uma vaca girolanda em lactação, no caso as de baixa, elas baixam muito a média das altas. Ele falou que tinha vaca que dava quase 40 litros de leite, só que também nas de baixa dava uma com 12, 11. Isso baixava muito. Daí, o que mais pode falar? Elas recebiam um alimento como silagem de milho, silagem de grão úmido, pré-secado, caroço de algodão e farelo de soja. Isso 2 vezes ao dia. Uma pela manhã e pela tarde. O maior cuidado sempre, eles falavam na alimentação para manter a qualidade da massa do queijo, no caso. Como eu falei, o leite é destinado para o queijo. Então, o Ângelo, o gerente da fazenda, sempre falou, o queijo começa desde a alimentação das vacas. Ele sempre falava isso aí. Pode passar. Tá, vacas no pré-parto. Essas aí que entravam no pré-parto, as novilhas, quando entravam, elas recebiam uma borracha um pouquinho acima da vassoura da cauda para correr o corte da vassoura. Porque eles diziam que podia, às vezes ela cria, ficar sangue na cauda, pode infeccionar o úbre ou o resto de placenta, podia acabar infeccionando o úbre. As vacas grandes, já no caso, que já tinham sido criadas outras vezes, não precisava, né? Já estava cortada a vassoura. Nesse freestyle, elas recebiam a tal da alimentação aniônica, que ele me falou, até nem sabia o que era, daí fui pesquisar, é a deposição de mais cálcio no sangue do animal. Ele recebe vitaminas e minerais junto à alimentação para repor no sangue, no caso, isso 21 dias antes. Elas sempre vinham, de 30 a 21 dias antes do parto estimado, elas vinham para o freestyle de pré-parto. Aí era feita a observação desses animais de 2 em 2 horas. Tocava uma sirene no final do freestyle e passava um funcionário, ou eu passei bastante também, passava olhando nos corredores, ver se tinha alguma vaca com início de trabalho de parto. Daí ia, desligava, caso de início de trabalho de parto, levava o animal, caso não, só desligava o botão e voltava daí para as outras funcionalidades da fazenda. Tá, as novilhas. Elas, até os 3 meses aos 6, dos 3 aos 6, na recria. A partir disso, elas eram levadas ao piquete, dividindo entre grupos de pequenas, as mais novas, as mais velhas, assim dependendo das condições. Elas permaneciam um mês
Isso recebendo também no piquete, era silo, era dado silo 2 vezes ao dia, puxado por uns carrinhos de trator que eu botei no próximo slide dos machos. Eu botei a foto, daí depois eu mostro. Deixa eu ver. Um piquete só tinha um rufião, as outras era feita a maioria das vezes indutor de sil. Era pesado, as que atingiam 350, 400 quilos, era feito o indutor, e daí, caso desse o indício de sil, era feita a inseminação. Os machos. Ali o carrinho que eu falei que eles eram levados, todos os piquetes, todos os 13, e recebia esse carrinho 2 vezes ao dia. Levava de manhã, cheio, tirava os vazios. Daí depois levava de tarde, tirava os vazios, a mesma coisa. E daí, como eu falei, os machos eles optavam por criar, né? Diferente da maioria dos outros lugares que com uma semana de vida já sacrificam ou matam. Eles recebiam o mesmo tratamento, recebiam o colostro, eram criados 6 meses igual no bezerreiro, na recria, e daí depois colocado em um piquete separado, porque eles não eram castrados, até tem foto deles brigando e coisa aí. Daí tinha que ser separado das novilhas, no caso. Só um que, no caso, eles tiravam para rofião, aquele lá tinha um problema, tinha desvio, daí eles tiraram para rofião aquele lá. E daí era sendo pesado. Todo mês, os que já tinham mais de 12 meses, era pesado para acompanhar alguém de peso até o ponto de abate. Daí eles iam para o abate. A ordenha na fazenda era feita 2 vezes ao dia, às 8 da manhã e às 5. E o sistema utilizado era o carrossel. É isso aí. Tá, foi. O sistema utilizado era o carrossel com capacidade para 50 vacas. Como eu falei, durante o estágio tinha 1.050 vacas de lactação com a produtividade de 33 litros. E o leite, que eu falei, como era para o queijo, ele era retirado e era transportado direto para o caminhão tanque. E era levado já direto para a agroindústria para fazer o queijo. Exceto o grupo que tinha separado lá, tinha o grupo das vacas que recém vieram do pré-parto. Daí elas recebiam antibiótico, após elas criarem, recebiam antibiótico e era colocado num freestyle separado. Essa aí recebia uma faixa vermelha na pata traseira para ser identificada com pré-parto. A ordenha, como é que era feita? As vacas eram conduzidas do freestyle até a sala de espera. Na sala de espera havia os ventiladores e as mangueiras jogando jato d'água. Tá, feito isso, bem dizer, o trabalho era levar até ali tocada. Após estar ali, era um braço mecânico que empurrava as vacas até o carrossel. Entrando no carrossel, era retirado os jatos de leite comum numa caneca com fundo preto para diagnosticar a mastite clínica. Após isso era lavado com água potável e feito pré-dip, com a solução iodada. Depois disso, era secado com papel toalha e descartado. Daí colocava as teteiras, era feita ordenha, a hora que cessava o fluxo de leite, as teteiras se desprendiam sozinhas e ficavam presas no cabo de aço. Aí, após isso, feito o pós-dipping, e tal, as vacas daí, no caso, saiu sozinha. Ela volta sozinha. Aí, a reprodução. Eles usavam 3 métodos. A inseminação artificial, a artificial em tempo fixo e a transferência de embriões. A inseminação artificial consiste em inseminar uma vaca quando ela apresenta o cio, sendo ele induzido ou natural, no caso, que nem tinha com rufião e era feito indutor também em algumas novilhas. A em tempo fixo consiste em zerar o cio de um grupo de novilhas e inseminar com uma data marcada. E a transferência de embriões no meu período de estágio, eu até cheguei a botar no meu relatório que eles não usavam muito, né? Depois eu fui ver, tinha mais de 400 vacas já feitas com transferência de embriões. Mas no meu estágio que eu vi mesmo, eles fizeram em 7 só. O Ângelo fez, eles tinham 2 veterinários, o gerente e o outro que foi meu supervisor. Ele fez em 7 animais, e daqueles 7, o 7º tiveram para isso. Foi bem legal mesmo. Vai passar. A gestação. Bom, era feita a inseminação
ali 21 dias, um mês depois, feito o teste de ultrassom, caso elas não apresentassem o cio. Tá, feito isso, que elas pegaram a prenhez, era levado ao pasto, e 21 dias, um mês antes do parto previsto, era trazido para o freestyle de pré-parto. Aí nesse freestyle já foi falado bem dizendo pré-parto, elas recebiam alimentação aniônica, o cuidado de 2 em 2 horas, sempre para evitar o perda nos terneiros, como teve um caso de parto distóxico que foi pela parte da noite, não era a parte que a gente estava, no turno da noite, teve uma vaca que torceu um terneiro e não podeu sair. Vou passar. Os bezerros. Bom, durante o parto, era feito basicamente o básico. Saiu o terneiro, era feita a limpeza das narinas e da boca. E a desinfecção umbilical. Em caso de afogamento, isso era muito difícil, daí era pegado pelos membros e erguido, segurado para cima, no caso, para tirar o líquido de dentro. E após o parto, o fornecimento de colostro, no máximo umas 2 horas até o parto, no máximo 2 horas, eles sempre falavam, e a colocação das bases individuais ali, que eu falei que tinha as casinhas com as lâmpadas antes de levar para o bezerreiro. A identificação. Eles adotavam o método de brincagem, pois eles falavam que não causa menos dor ao animal, assim como os outros métodos, como marcação ou tatuagem. E pode ser, como é holandês e tambo, eles conseguem chegar bem perto e é de fácil identificação a curta distância. Daí no brinco continha as informações, o número do animal, no caso, é o número do terneiro, o número da mãe, o nome do pai e a data de nascimento. E as fêmeas eram brinco amarelo e os machos com azul, para diferenciar. O amochamento era feito com ferro quente, mas era feito somente nas fêmeas. Os machos, alguns só eles faziam, porque até não... Acho que eles não queriam perder muito tempo, porque as fêmeas, como não iam manter na fazenda, era sempre bom fazer um amochamento para evitar que se machucassem ou para evitar ferimento ou agressividade entre eles, mas os machos eram vendidos com 12 meses, um pouquinho mais, e não tinha tanta necessidade. Tá, como eu falei, teve só um caso de parto distóxico no meu período de estágio. Nesse daí, a gente chegou lá, a gente pegava 7h30. Nós fomos ver o cara do turno da noite, no caso, disse que a vaca começou o trabalho de parto às 5h30 da manhã. Da hora que nós chegamos, ele deu o turno dele, ele foi embora, no caso, e deixou lá para nós. Nós fomos conseguir tirar o terneiro inteiro, bem dizer, tirar todas as partes do terneiro, que teve que ser tirado por desmembramento. Era 11h30 hora que nós fomos terminar. Daí essa vaca, como foi desmembrado o terneiro, o veterinário optou já para mandar para descarte, não ia mais ser usada essa vaca. E daí... Tá. O manejo sanitário. Era feita a observação dos animais no pasto sempre, de manhã e de tarde. Eu mesmo ia bastante, ia a cavalo, porque eles criavam também os cavalos na fazenda para essa lida. Eles tinham, em vacas, davam uns 4.000 animais em todos os piquetes, lactação e tudo. Daí era feito direto, tanto observação no pasto como nos freestyle. As instalações, as mangueiras dentro dos freestyles lá, que nem no hospital ou na ordenha, vinham os jatos de água, após cada uso era limpado também. As vacas, como eu falei, doentes, estivessem no campo, tanto no campo quanto no freestyle, eram trazidas para o hospital e ganhavam uma baia separada e a ficha de checagem. E daí sempre seguindo o calendário de vacinação. A única que eu vi lá na minha segunda semana de estágio, morreu vacas por causa de carrapato. Eu estranhei, que eu nunca tinha visto isso. Daí eu falei pro veterinário, ele me disse que como as vacas, elas não têm a resistência, nunca tiveram carrapato e acabou morrendo. Eu vi 4 animais morrer por carrapato. Daí foi feito o manejo urgente, com puron e vacinação também. Tá bom. As doenças. Bom, como eu falei, a pneumonia eu vi bastante.
Essa daí atacava as vacas grandes também, mas principalmente ela teve muito presente no meu período de estágio no bezerreiro. No bezerreiro e na recria, nos de acima de 3 meses também. Atacava muitos terneiros. É complicado que ela tem mais de um patógeno, pode ser uma bactéria, um vírus, até mesmo um verme. A aplicação, o combate dela era básico, era feita uma aplicação de antibiótico e vitaminas. Eles usavam B12 e Maxicana, normalmente, para os bezerros. E também tinha a Ceratoconjuntivite. Essa daí é causada pela bactéria Moscharella bovis e afeta a produção. Eu andei lendo umas coisas lá na fazenda também vi, é muito difícil levar à morte. Mas ela pode causar cegueira, no caso das ovelhas, que nem foi lá na fazenda. Eu fui lá num dia, no caso, olhar, tinha uma, que ela estava com o olho bem fechado e já estava cega aquela. Eu fui lá ver, daí levemos para vacina, fizemos tudo e deixamos no hospital. No outro dia eu fui lá ver, já tinha 7 do mesmo lote. Daí nós tivemos que mexer com tudo o lote e fazer o controle também dela. O deslocamento do abomaso. Esse daí eu vi só o final da cirurgia, que eu cheguei, já estava no campo, tinha ido olhar umas novilhas em cio, mas eu pude acompanhar o final da cirurgia desse daí, que é o deslocamento do abomaso, o nome já diz, é quando se desloca do local normal, na sua posição normal do assoalho abdominal. Ocorre quando o animal não faz a ruminação direito, no caso. Então, até no caso, pensando desse jeito, outras doenças podem causar ele, como uma própria pneumonia, uma mastite, essas coisas que impedem o animal de comer, no caso, pode causar o deslocamento. O deslocamento é causado por quê? Pelo acúmulo de gás, o metano e o dióxido de carbono, que fazem com que ele se desloque, tanto para a esquerda quanto para a direita. O tratamento, ele pode ser feito uma terapia clínica, que eles falam, que é corrigir a dieta do animal, no caso. E eles falam também na técnica de rolamento. Mas também pode ser feito o tratamento cirúrgico, que foi o que eu vi no caso. O veterinário chegou lá, não sei como é que estava, eu acho que a situação já estava ruim, estava avançado demais no caso, ele teve que optar por fazer a cirurgia. E a coleira CETEC. Esse daí, eu cheguei lá, a primeira coisa que o William foi mostrar as vacas, ele falou a primeira coisa da coleira. Essa daí, ela coleta os dados por uma antena e são analisados por computador, os dados individualmente de cada animal. Ele coleta dados como ruminação, atividade e ósseo via um único dispositivo, que é a tal da coleira, e tendo nisso essa tecnologia, o proprietário ele consegue analisar o desempenho de cada vaca de forma individual, no caso. Como até sinais de cio, se baixou a produção, ele falou que olhava também. E agora as dúvidas. Falando que o microfone fechado não vai, né? Obrigado pela apresentação, Pedro. Parabéns. Né, depois de todos os imprevistos que teve com a queda da internet, mas conseguimos. O importante, acho que tu ficou muito calmo, fiquei mais nervoso que tu, índio, velho. Mas tu fez uma boa apresentação e eu já passo de imediato para o professor Luiz Fernando, que é a banca, para fazer as considerações e perguntas para ti. Feito, professor Luiz Fernando. Bom dia a todos, em especial o protagonista desse momento, que é o estudante Pedro Luca, né, Trindade, do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Luca, é muito bom ver teu progresso, gostei muito de ver tua apresentação, uma desenvoltura muito grande, estava uma expectativa muito grande de ver essa tua defesa, fez uma propriedade sui generis, diferente do que nós vivemos na nossa região, né? São pequenas propriedades com um número pequeno de animais, que fez nessa propriedade aí do grupo Rondon, lá em Vacaria. Eu estava muito curioso para ver. Assim, Lucas, só algumas curiosidades, né?
em relação ao feno, o feno, o que eles fenavam lá? O que eles faziam feno de quê? Eles, como eu falei, na época de estágio que eu tava, eles tinham o Tifton, né? Eles tinham uma lavoura cultivada de Tifton. E o Tifton, ele se comporta bem em vacaria? No período do verão, ele até que tava bem, só que também naquela lavoura tava, bem dizer assim, sem animais, né? Daí ele tava bem bonito mesmo, o Tifton lá. E daí eles falaram que qualquer friozinho que dá, eles já tiram e já plantam a aveia e o azevém. No inverno, a aveia e o azevém vem bem, bem mesmo. Tifton Aí, é mais ou menos. na primavera ele vem com tudo daí. Aham. Essa aveia e azevém é sobre semeadura em cima desse Tifton? É, é a mesma coisa, eles só fazem o corte do Tifton, que eles fazem bastante para secar, né? Fazem o corte, já lavam e já botam em cima já, pro inverno. Assim, freestyle é algo assim muito caro para se pensar em produção de leite, né? Tu, como técnico, conhecendo as outras formas de produção de leite, você acha que para aquela propriedade teria uma outra alternativa ou aquela é a indicada? Quais são os fatores que devem ser levados em consideração por optar por uma forma de produção de leite desse tipo, assim? Não, que nem para eles fazem mesmo é um investimento. Como eu falei, tinha 1.050 animais de lactação, é muito animal, né? Deixa eu ver, tinha, acho que era 4 freestyle e quando eu saí já estava construindo mais um ainda. Eu acho que é a melhor mesmo, freestyle. E nossa, é muito bom lá também, tanto para tu lidar, coisa, andava lá no meio, era bem, bem bom mesmo a instalação deles. Tudo automatizado, bem dizer, né? Até o carrossel já era tudo automatizado. Ok. Ô, Luca, em relação ao rufião, como é que eram os rufiões da propriedade? Eles tinham um rufião só. Até que lá eu me assustei. Eu cheguei lá no piquete, no primeiro dia, no meu segundo dia de estágio. Primeiro foi só para conhecer, bem dizer. Daí eles perguntaram o que é que eu gostava, tudo. Eu digo, eu tenho lida com cavalo, essas coisas de campo eu já sei mais, né? Daí eles me tiraram, não. Até quando eu fui lá, eu pensei, vou fazer ordenha, vou ir para um tambo, vou ir para fazer ordenha. Fiz ordenha de uma vaca só, na verdade. O resto foi só no lombo de cavalo, olhando no vilencil e no campo. Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar o rufião. Cheguei lá, eles separam um com algum defeito, com aquele lá tinha um desvio no aparelho reprodutor dele. Era o rufião. Daí eu cheguei lá, e bravos que são aquilo lá, eu fui tocar, até me avançou a cavalo, são bem ruins de lidar mesmo, mas eles usavam, eles tinham bastante, eles dizem que trocam a cada 3 meses eles vão trocando o rufião para não, caso vá embrabando muito, bem complicado. Era com desvio de pênis esse rufião? Era, sei lá, tem desvio de pênis. Ah, tá certo. Era esse que é meu questionamento. 1.100 vacas, 33 a média, dá uns 35 mil litros de leite por dia, era isso a produção diária de leite deles? Era por aí. Queijo. Tudo por queijo, o queijo tipo grano que eles falavam, é uma massa que veio lá da Itália, só eles que produzem aqui no Brasil. Até uma curiosidade que eu não botei no meu relatório, na minha defesa, a equipe do Globo Rural, na minha segunda semana de estágio, eles foram lá gravar na fazenda, daí tem no YouTube, caso vocês se interessarem, daí fala da fazenda e fala do queijo. Certo. Na segunda semana de estágio, eles foram lá gravar. Ok. Assim, em relação ao colostro, a fazenda, claro que nasce terneiro a todo momento, né? Mas eles tinham um banco de colostros na fazenda? Eu acho que eu esqueci de falar, né? Mas tinham sim, eles tinham, retirado o colostro das vacas, no caso, nos primeiros dias, e feito guardado no banco. Eles tinham tanto líquido quanto em pó. O mais usado era o líquido, em pó, caso só se acabasse mesmo, né? Tá certo. Lucas, estou muito satisfeito com a tua defesa de estágio, tá? E obrigado por ter me convidado, né? Houve uma evolução muito grande de tua parte nesses 3 anos conosco lá. A gente percebe isso nitidamente, tá bom? Então tá bom. De minha parte era isso, professor Saulo. Tá, Lucas, parabéns pela apresentação. Obrigado. Obrigado, professor Luiz Fernando. Ô, Pedro, eu tenho só algumas curiosidades, vamos dizer assim. Eles não queriam fazer 3 ordenhas por dia, porque a média é baixa, né? Mas para carrossel, eles faziam só 2 ordenhas ao dia mesmo, 8 horas da manhã. Começavam tarde, né? Era 8 horas. Na verdade, eu acho que eu errei o último horário da tarde de 5 horas, era bem tarde, já porque nós largava 5h30, daí trocava o turno, no caso, né?
Mas eu não sei, podia que eles fizessem outra, então, de noite. Mas no meu período ali, que era das 7h30 até as 5h30, era 2. E tu chegou a conhecer a produção de queijo lá, ou nós não te deram a oportunidade de ver como é que era? Não, eles até perguntaram se eu queria ir lá, mas daí foi tão corrido, eu até me arrependi. Eu queria ter feito mais estágio, porque é bastante aprendido coisa. No queijo, no caso, eles disseram que se eu quisesse um dia lá, só que daí tinha que entrar tudo, roupa limpa, na agroindústria e tudo. Era bem legal lá. Sim, é Mas um não, dos queijos mais famosos do Brasil, né? Ele é famoso. eu fiquei com vontade mesmo de ir lá. Mas eu queria ter ficado pelo menos mais um mês de estágio lá, era muito legal. Eu fiz estágio com outro rapaz de Bento, do IFC de Bento. E que nem ele é da cidade. Dá pra ver bem a diferença, que nem no caso eu que já conhecia as coisas. Mas mesmo assim, que nem eu tô falando, eu já conheço um pouco. Dá pra ver que o estágio ajuda, nossa, muito mais no conhecimento da gente. Outra curiosidade, qual era a doença que o carrapato matava? Como é que é o nome da doença? Não lembra? Tá dentro. Não lembro, só sei que morreram de carrapato. Tristeza parasitária, né, índio velho? Ah, Isso, tu viu insanidade pro professor Luiz Fernando comigo, acho que tu viu também, mas é tristeza parasitária, e aí que é babesia ou babese ou piroplasmose, mas não é é o carrapato que tem essa bactéria ou um protozoário, dependendo se é babesia ou piroplasmose, e aí que dá essa tristeza parasitária. Feito, Pedro, quer fazer as considerações finais, né? Conclusão, agradecimento, está contigo agora a palavra. pô, acho que por conclusão, o que eu acabei de falar, né? Teve eu e o outro rapaz fazendo estágio. Eu bem, né, já mais chegado para esse lado de agropecuária e ele da cidade. Mas mesmo assim, dá para ver que eu ainda sabendo um pouco, eu tirei muito conhecimento de estágio. Então, que é muito importante o estágio para a formação do curso, eu acho. Eu acho não, achar não, eu tenho certeza. Achar é 50 sim, 50% não. Mas muito parabéns de novo, Pedro, né, por todos os imprevistos que nós tivemos. Eu já estava quase desistindo da defesa, mas conseguimos levar até o final. Parabéns pela apresentação. Tu tem um bom conhecimento, né? O que a gente faz, a gente tem esse conhecimento. Eu não sei se os presentes, demais presentes, querem fazer alguma consideração, ou o professor Luiz Fernando, para mim encerrar a gravação. Eu estou satisfeito, professor Saulo. Tranquilo, Pedro? Podemos encerrar a gravação? Tá tranquilo. Então, vou encerrar a gravação e depois nós continuamos. Agradeço de novo a participação do professor Luiz Fernando como banca, da coordenação de extensão no nome da Lidiane, né, e de uma colega Marina também que se faz presente na tua defesa, né, e está te dando os parabéns. Deixa eu